Boa tarde a todos. Desejamos que estejam todos na alegria e na paz do Mestre Jesus. Meu nome é Dolores e na tarefa da difusão doutrinária desta tarde, estamos todos convidados a refletir sobre o tema Reencarnação, caminho para a evolução moral. E para darmos início à tarefa, convido-os a fazer uma prece. Senhor, nos reunimos em Teu nome, Pai, e pedimos a Tua proteção amorosa. Senhor, esteja conosco, esteja em nosso coração e nos auxilie para que possamos aproveitar esses momentos de reflexão, para que possamos nos conectar contigo e nos banharmos na Tua luz, no Teu amor, sentindo o Teu abraço amoroso a nos acolher. Senhor, que esta paz desta hora, neste dia em que separamos estes momentos para refletirmos um pouco sobre o Evangelho, sobre as palavras do Mestre, possamos estar profundamente envolvidos na Tua energia amorosa. Te agradecemos, Senhor, por estar conosco, agora e sempre. Graças a Deus. Na elaboração dessas reflexões, usamos como base o capítulo 14 e o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, os livros Boa Nova, Psicografia de Cândido Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos, e O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ambos, e Depois da Morte, ambos do Leon Denis. Nós sempre sugerimos a leitura das obras, porque elas sempre vão nos auxiliar, a aprofundar a reflexão. Reencarnação, caminho para a evolução moral. No Evangelho de João, está narrado o encontro de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era um fariseu, era doutor da lei em Jerusalém e membro do Sinédrio. Embora profundo conhecedor das leis judaicas, ele sentia que lhe faltava algo. E, admirado com os feitos de Jesus, o procurou, buscando esclarecimentos acerca de como poderia ele entrar no reino dos céus. E em meio ao diálogo, Jesus lhe diz: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E assim, Jesus escreve definitivamente a lei da reencarnação no Evangelho. E eis que nós nascemos de novo. Espíritos imortais, carregando o histórico de nossas vivências anteriores e trazendo um projeto reencarnatório, estamos novamente no corpo físico. Mas dissemos que a reencarnação é o caminho para a evolução moral. E o que é moral? No Livro dos Espíritos, na questão 629, traz uma definição de moral. Moral é a regra de bem proceder, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Assim, a evolução moral da criatura consiste em aprender a distinguir o bem do mal e a praticar o bem. Agir de acordo com as leis
de Deus. A entrada na encarnação assemelha-se à matrícula em uma escola em regime de internato. Ao chegarmos na escola, já trazemos alguns conhecimentos. E todos os dias frequentamos aulas, adquirimos conhecimentos novos, temos exercício de fixação para fazer. De tempos em tempos, somos chamados à aferição dos conhecimentos adquiridos. Chamamos isso de prova ou avaliação. No final do período, precisamos de exames finais, a fim de verificarmos se estamos aptos a sermos promovidos para os níveis superiores da escola. Avaliações que dizem se podemos passar de ano. Assim é a nossa vida. Renascemos no corpo, carregando um histórico. Conhecimentos obtidos nas vidas pregressas. Conhecimentos que são de ordem intelectual, manifestado nas nossas ideias inatas, aquelas coisas que parece que a gente sabe desde sempre, são as ideias inatas. E conhecimentos de ordem moral, manifestado na forma como agimos no mundo. Nosso jeito de ser e agir diante das coisas, pessoas e situações está relacionado com a nossa evolução moral. Desde o berço, nós vamos assimilando novos conhecimentos, tanto intelectuais quanto morais. Em cada dia da nossa vida, somos chamados a exercitar os conhecimentos obtidos. E assim, encontramos pessoas e situações que nos desafiam, nos provocam para ver se já assimilamos de verdade aquilo que viemos aprender. Para ver, por exemplo, se já assimilamos a paciência, a tolerância, a resignação. Todo um cabedal de virtudes que comprovam a nossa evolução moral e nos aproximam de Deus. Em alguns desses casos, nós vamos acertar a resposta do exercício. Alguns exercícios são fáceis da gente resolver, porque são aqueles que envolvem a prática das virtudes que nós já internalizamos. Às vezes, diante de situações difíceis, nós resolvemos tudo com tranquilidade e nem nos damos conta de que aquilo era tão difícil assim. Porque envolveram virtudes que nós já trazemos internalizadas ou que, ao longo da nossa vida, nós já conseguimos internalizar. Em outros, o exercício exige mais dedicação. Às vezes erramos, às vezes acertamos. São aqueles que envolvem a prática das virtudes em vias de internalização. Aquelas que ainda estamos aprendendo. Estamos quase lá, quase já assimilamos. Mas, de vez em quando, diante de situações que envolvam essas virtudes, nós ainda derrapamos. Precisamos nos esforçar mais. Em outros, tomaremos atitudes, isto é, resolveremos o exercício tendo certeza de que agimos certo. E depois, refletindo com mais calma, nos damos conta de que agimos errado. São exercícios que envolvem a prática das virtudes
que nós ainda não internalizamos, ou que ainda não a compreendemos em toda a sua extensão. Por exemplo, às vezes a gente quer ajudar alguém muito próximo, um filho, por exemplo, e a gente toma atitude sobre a vida daquela pessoa. Pensamos estar fazendo o melhor, mas o tempo nos mostra que a nossa atitude estava equivocada. Por quê? Porque nós pensamos que sabemos amar, mas nós confundimos amor com posse. E no exercício dessa posse, a gente às vezes se arvora em juízo do destino alheio e tomamos decisões sobre a vida do outro, pensando estar fazendo melhor. Não agimos de má fé, apenas não sabemos ainda como amar plenamente. Não entendemos o amor em todas as suas dimensões. Por isso, nos equivocamos. Mas não tem problema. Quando nós erramos, não devemos nos sentir culpados. Não devemos ficar pensando que já devíamos saber isto e aquilo e tais virtudes e nós ainda não temos. Porque nós estamos na encarnação para evoluir, sim, mas num caminho de aprendizado. O importante é reconhecer. O importante é olhar e ver. Deu errado. Não era bem assim. E recomeçar. Humildemente recomeçar. Tentar de novo refletir sobre aquela virtude e nós teremos uma nova oportunidade. Surgirá um novo exercício, certamente, onde nós poderemos de novo aferir se já conseguimos aquele conhecimento. E assim, nós vamos vida fora exercitando, encontrando pessoas, coisas, lugares, situações a nos desafiar para o aprendizado superior. Em algum momento da nossa vida, chegará a hora da prova, a tal da avaliação, aquela da escola. Lembrando que não estamos na vida passeio, nós estamos na escola. E, portanto, o nosso projeto reencarnatório prevê que tenhamos resultados. Como assim? Deus agora tem uma planilha onde vai anotando os nossos resultados? Lembra, nós entramos na reencarnação para aprender, num caminho de evolução ascendente. Em cada dia nós aprendemos um pouco mais. E sim, o nosso projeto reencarnatório, ele prevê que nós vamos atingir alguns resultados. Que resultados? A evolução moral. A evolução moral possível para o nível em que nós nos encontramos. Porque Deus não vai exigir de nós que nós façamos coisas para as quais ainda não estamos preparados. Assim como da criança que está na primeira série, ninguém vai exigir os conhecimentos da quarta série. Cada um de nós está num degrau da escada evolutiva. E por isso nós olhamos o mundo conforme o degrau que nós estamos. É natural que quem esteja num degrau mais abaixo tenha uma certa visão do conjunto e quem está num degrau mais acima tenha uma visão mais ampla. No lugar de onde nós estamos, nós temos uma certa visão das coisas. Então, nós caminhamos na nossa encarnação com que objetivo? Com o objetivo de subir um degrau a mais, para ampliar a nossa visão do conjunto. E isso nós podemos fazer internalizando as virtudes. Na hora da prova, às vezes, precisamos utilizar todos os conhecimentos que temos, tal qual na escola.
Às vezes, numa prova de final de semestre, todo o conteúdo do semestre está ali. E nos é exigido que a gente demonstre aquele conhecimento. Às vezes, em determinada situação da nossa vida, tudo que nós já temos, todo o nosso cabedal de conhecimento moral e intelectual vai ser exigido ali, para que nós possamos bem resolver aquela situação. Acontece que, às vezes, nós não conseguimos nos sair tão bem quanto gostaríamos. Nos deparamos com questões semelhantes aos vários exercícios que nós vamos fazendo durante a nossa vida. Se a prova diante da qual estamos vai nos exigir paciência, é comum que ao longo da nossa vida nós tenhamos tido várias oportunidades de exercitar essa paciência. E talvez nós até tenhamos conseguido amelhar um bom cabedal de paciência. Já somos bem mais pacientes do que éramos, por exemplo, um tempo atrás, quando nós entramos nessa encarnação, ou mesmo do que éramos no ano passado, no ano retrasado. Mas, diante daquela situação específica, a gente não consegue aplicar aquele conhecimento que a gente achou que já tinha internalizado. E como nas provas a gente pensa assim, estudei tanto, tinha certeza que estava certo e errei a questão. Ou pior, pensamos assim, mas essa questão era tão boba, como é que eu errei? Sabia a resposta, por que eu errei? É porque na prova, embora as questões sejam semelhantes ao exercício, nós estamos sob pressão. E ficamos nervosos, nos distraímos, esquecemos o aprendizado feito e erramos. Nas provas da vida, aquelas que aferem o nosso conhecimento moral também é assim. Encontramos pessoas, situações que nos desafiam e, se não estivermos atentos, sucumbiremos. Porque, embora possam ser situações semelhantes àquelas que nós já vivemos, elas trazem questões que mexem profundamente com o nosso ser imortal. E aí, às vezes, é difícil a gente dar a resposta adequada. Ao longo da nossa vida, nós podemos ser desafiados, por exemplo, com a paciência, e vamos caminhando, sobrevivendo tranquilamente, e nós dizemos assim, tiramos de letra determinada situação. Mas se é dentro do nosso lar, que o nosso companheiro, o nosso filho, o nosso irmão, o pai ou a mãe nos desafiam ao exercício, à prática efetiva da paciência, nem sempre nós conseguimos. Por quê? Porque essas situações que nós encontramos na vida são os exercícios da escola. Estão lá para a gente praticar, para a gente internalizar o conhecimento. Mas aquele irmão lá dentro do nosso lar é o irmão que se transforma em prova. É o irmão que se faz avaliação para efetivamente comprovar se nós conseguimos já amealhar aquela virtude, internalizá-la de tal forma que ela seja automática no nosso agir. Por isso, devemos estar atentos, devemos prestar atenção, devemos nos esforçar mais, a fim de não perdermos o trabalho. Porque geralmente é naquele próximo mais próximo, dentro do nosso lar, é aquele irmão que está lá, que nos desafia, é aquele irmão que se reveste de prova de avaliação, a fim de aferir aquilo que nós realmente conseguimos internalizar. É assim que vamos, ao longo da nossa trajetória na Terra, encontrando pessoas e situações que se fazem exercício para nos fortalecer, e pessoas e situações que se fazem provas para aferir o quanto já progredimos. Alguns de nós enfrentam na encarnação grandes desafios que se assemelham aos exames finais. Os Espíritos nos dizem
no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, que as provas mais duras, as provas mais difíceis, são quase sempre indício de um fim de sofrimento, de um aperfeiçoamento do espírito. Por isso, diante delas, é importante exercitar a resignação e manter o pensamento de restrita confiança em Deus. Ninguém está diante de uma avaliação assim, sozinho. Deus sempre se faz presente. O amparo divino se faz para todos aqueles que se propõem a trilhar a estrada da evolução com coragem. Por isso, se nós estamos diante da grande avaliação da nossa vida, mantenhamos a fé e a coragem, porque o Pai não desampara ninguém. Mas, e nesta escola em que nos internamos, precisamos cumprir todas as coisas? Às vezes pensamos assim, a vida está muito dura. Essa tal de evolução moral é muito difícil de encarar. E agora? Será que eu sou mesmo obrigado a buscar essa evolução? Como espíritos imortais, nós possuímos o livre arbítrio. Somos livres para agir, para escolher, mas responsáveis pelos nossos atos e suas consequências, não só pelo que fizemos, mas pelas consequências que advêm daquilo que fizermos. Somos arquitetos do nosso destino. Nosso adiantamento é nossa responsabilidade. Não há fatalidades, só aquelas que advêm das escolhas que fazemos. Porque de tudo que fazemos haverá consequências. Podemos semear o que quisermos no terreno das nossas vidas, mas os frutos serão nossos, sejam bons ou ruins. O que não fizermos nesta vida, seremos convocados a fazer numa próxima encarnação. Por isso, tal qual alunos na escola, não seremos mandados para uma série inferior àquela que temos, porque o conhecimento não se perde. Nenhum espírito evolui, mas podemos perder o ano e ter de repetir a série. Será que nós queremos repetir a série? Como espíritos, podemos ficar estacionados até que as divinas leis do universo nos convoquem ao reajustamento necessário. O tempo que passamos na Terra escola pode ser suave e proveitoso, ou se transformar num tormento. Depende de como nos manifestamos no mundo. É sempre o nosso livre-arbítrio. Se estamos imbuídos do firme desejo de nos transformarmos para melhor, agindo sempre no bem, baseado na máxima, fazei aos outros aquilo que gostarias que fosse feito para você, certamente teremos desafios, porque estes nos fazem progredir. Mas caminharemos com serena tranquilidade, transformando os desafios em oportunidades e os adversários em companheiros de jornada. Mas se optamos por agir com egoísmo, achando que o mundo nos deve tudo, sem compromisso com a própria evolução e nem com a evolução coletiva, transformamos a vida num tormento, onde sofremos por tudo e não assimilamos os conhecimentos disponíveis. Assim, a escolha mais excelente, do ponto de vista da imortalidade da alma, é aproveitar o momento presente, aceitando e vivenciando os desafios propostos, sejam familiares, sociais, profissionais,
com os olhos postos no futuro e as mãos operosas no presente. Nossa passagem no mundo é breve. A encarnação é um tempo na escola para que possamos aferir os conhecimentos que já adquirimos. Mas a nossa vida verdadeira é a vida do Espírito. Por isso, vale o esforço do trabalho, a fim de que possamos, já nesta encarnação, nesta vida, neste momento presente, assimilarmos as virtudes que nos aproximam de Deus, agirmos conforme as leis divinas. Por mais difícil que a conquista dos valores morais se apresentem, um caminho se mostra como o mais excelente: o caminho do dever retamente cumprido. Dever que se divide em 3 categorias: dever para com Deus, dever para conosco mesmo, dever para com o outro. O dever para com Deus se reflete na busca do conhecimento das suas leis e na prática dessas leis. O dever para conosco se reflete no alto amor. Precisamos cuidar de nós, precisamos nos amar. E o dever para com o outro consiste em fazer a eles aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. Cumprindo os nossos deveres através do trabalho e do esforço da vontade para domar os próprios instintos, vamos pouco a pouco nos lapidando. E pela prática da caridade, vamos vencendo o egoísmo e deixando para trás as mazelas do orgulho. Assim, agindo, nós vamos atingir os resultados propostos para a nossa encarnação, qual seja, avançar na evolução moral, fazendo germinar as sementes das virtudes que já se encontram no nosso coração, esperando a oportunidade de florescer. Somos espíritos imortais. Estamos temporariamente no corpo em busca do crescimento intelectual e moral, para que a inteligência, guiada pelo amor, possa nos permitir, desde agora, a instalação do reino de Deus no nosso coração. Para usar uma expressão da moda, reencarnamos para construir o nosso novo normal. Por isso, Jesus esclarece a Nicodemos que é necessário nascer de novo para alcançar o reino dos céus, que é ter a consciência tranquila pelos deveres retamente cumpridos. O nosso novo normal deve ser, então, uma vida em consonância com as leis divinas. O mundo é caminho vasto de evolução e aprimoramento. Trazemos nossas fraquezas, somos ainda ignorantes e nos defrontamos com irmãos tão frágeis e ignorantes quanto nós e às vezes até mais. Mas considerando que ninguém caminha sozinho no mundo e que a evolução de cada um fará a evolução do planeta, imprescindível que aquele que se encontra em melhores condições auxilie os outros que estejam mais necessitados, a fim de que a lei de progresso se cumpra para todos. Porque se a lei de progresso se cumpre, vai manifestando a solidariedade que existe entre todos os seres no universo infinito. E para encerrarmos, vamos lembrar da orientação de Emmanuel no livro Fonte Viva. Ele nos diz assim: não ouvides a assertiva do Mestre, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, que nós possamos todos renascermos de novo agora, em nossos propósitos, em nossas
deliberações e atitudes, e que possamos trabalhar para superar os obstáculos que nos cercam e alcançar antecipadamente a vitória sobre nós mesmos, evoluindo um pouco mais na aquisição das virtudes que nos aproximam de Deus. Aproveitemos bem o tempo nessa escola abençoada. Que Deus abençoe as nossas boas resoluções. Grata por termos refletido juntos nesta tarde, façamos a nossa prece. Senhor, Tu que estás em toda a harmonia do universo, Pai, Tu que nos conheces profundamente, internados que estamos nesta terra-escola, Te agradecemos a oportunidade bendita da reencarnação, Senhor, e pedimos o amparo para que possamos perseverar nas nossas boas resoluções, para que possamos, a partir de agora, trabalhar um pouco mais, com mais afinco, com mais dedicação, na aquisição das virtudes, para que possamos ser mais caridosos, para que possamos ser mais amorosos, para que possamos olhar para nós mesmos e para o outro como o nosso irmão, exercitando o amor que já há no nosso coração. Possamos caminhar nas estradas desse mundo, esparzindo o perfume do amor, da semente de flores de caridade e de luz que plantastes em nosso coração. Porque sabemos, Pai, embora imperfeitos que somos, Tu nos vês como Teus filhos muito amados, criados simples e ignorantes, mas destinados à perfeição. Que a Tua luz e a Tua paz, Senhor, possam estar em nosso coração, agora e sempre. Graças a Deus.